Boa tarde. Estamos iniciando o Uniesportes dessa quarta-feira, dia 11 de maio de 2016, e que tem o apoio de Raio e Roda Ciclo e Peças, a casa da sua bicicleta. Fica ali na Stefano José Vanoli, no bairro São Vicente. E lógico que, falando do futebol, antes de entrar nos assuntos aqui internos da cidade de Itajaí, ontem o Avaí jogou o seu segundo jogo, o jogo de volta contra a equipe do Bragantino. O primeiro jogo lá em Bragança perdeu por 1-0 e aqui em Florianópolis empatou em 1-1. E teremos também aí mais complemento da Copa do Brasil e um jogo importante na Libertadores. Nós vamos ver a tabela dos jogos que acontecem hoje e logo em seguida nós entramos aí na análise desses jogos e vamos falar sobre o Clube Náutico Marcílio Dias, sobre o próprio Litoral, que começa aí a se avizinhar, e também o próprio Campeonato Brasileiro, que no final de semana tem bola rolando. No final de semana não, sexta-feira já tem bola rolando. Vamos lá na tabela? Então, pela Copa do Brasil, no jogo de ontem, o Avaí empatou em 1-1 com o Bragantino, precisava fazer uma diferença de 2 gols, não conseguiu e foi desclassificado, permanecendo a equipe do Bragantino, passando para a terceira fase. E os jogos de hoje, também na Copa do Brasil, nós teremos aí o Galves contra o Santos, Joinville contra o Ceará, Paraná contra a Chapecoense, Sampaio Correia contra o Fluminense, Dom Bosco vai jogar contra a equipe do Atlético Paranaense e o CRB vai pegar o Vasco. Nesse jogo do Joinville... Sampaio e Figueirense. Sampaio e Figueirense. Nesse jogo do Paraná com a Chapecoense, eu estava lendo o noticiário da Chapecoense, me parece que o Guto, não consigo entender. O Guto está pensando, pelo menos na relação dos atletas que está no jornal, ele vai poupar a grande maioria dos seus jogadores que fizeram a festa de campeão, receberam os prêmios, tudo em Florianópolis na segunda-feira, e ele não está levando força máxima. É o primeiro jogo, mas o primeiro jogo pode mandar muito. O que tu acha, Jaime? Eu concordo. Boa tarde, Eladio. Boa tarde, amigos da Univale. Eu concordo plenamente com você, né? Até porque a Chapecoense tem um grupo grande, né? Um grupo enorme, claro, vai começar o Campeonato Brasileiro nesse final de semana, mas a Copa do Brasil não é desprezível, não. Tem que trabalhar, sim, a Copa do Brasil, além de ter a possibilidade de chegar lá bem longe nesse campeonato, tem a questão financeira também, porque cada fase que você passa, você recebe um pouco mais de dinheiro. E a Chapecoense tem todas as condições de fazer um grande jogo lá em Curitiba. Penso que se o Guto Ferreira fazer isso, levar um time B ou um time misto para lá, estará cometendo um grande erro. Até porque o time já vem jogando quarta e domingo, às vezes só os domingos, e não vejo por que ele poupar jogadores para esta partida tão importante lá contra o Paraná. E lembrando que deverá, pelo menos, forçar a situação, pelo menos marcar um gol fora de casa, que é extremamente importante nessa fase do Brasileiro. Mas eu não concordo com o Guto, tenho a mesma opinião que você, acho que deveria ir com força máxima. E também é o seguinte, esse pensamento é o pensamento do Emerson Maria. O Emerson Maria pensa diferente. O Emerson Maria vai pegar esse jogo como preparatório para ajustar, tentar ajustar o seu time para a abertura do campeonato da Série B. Perfeitamente. Eu acho que ele vai jogar contra a equipe do Ceará. Joga aqui em Joinville. E ele está super certo, né? Que seria um jogo de apronto para ver se realmente está preparado para iniciar esse Campeonato Brasileiro. E até ele ter uma noção como é que os seus jogadores vão encarar essa situação, porque é uma situação diferente. Não é jogos regionais dentro do estado que você conhece todos os seus adversários e conhece o nível de cada um. O nível do Paraná já é um nível mais forte, é um time muito bem ajustado, vai disputar uma Série B, está brigando. Então eu penso que é um desperdício que o Guto Ferreira está tendo e não levar o time principal até para fazer uma melhor avaliação. E o Figueirense vai jogar contra a equipe Sampaio Correia e eu não tenho informações. Tem informações do Figueirense? O Figueirense reforçou? Não, o Figueirense não reforçou. O Figueirense está aí praticamente com a base. A diferença é que o Figueirense, que estava um estaleiro muito grande, como nós falávamos antigamente no departamento médico, liberou praticamente todos os jogadores. O Carlos Alberto, que ainda não está 100% liberado, vai enfrentar esse Sampaio Correia. Sampaio Correia passou pelo Internacional de Lages.
Apesar de ter perdido em casa, o Sampaio ganhou aqui em Lages, né, contra o Internacional. Depois o Inter foi lá, surpreendeu, ganhou de 1-0, mas o Sampaio tinha ganho de 2-1 aqui. O Inter não marcou gols fora, então o Sampaio Corrêa está realmente hoje numa fase privilegiada. Cresceu muito no campeonato regional. O nosso querido Toninho Camarão é o preparador físico do Sampaio Corrêa, o treinador é o Pet, ex-Flamengo, né? Estão fazendo um belo trabalho lá. Mas, sinceramente, tecnicamente, o time do Figueirense é superior ao time do Sampaio Corrêa e poderá aprontar uma grande surpresa hoje lá no Maranhão diante desse time do Sampaio. O Figueirense vai com o time completo e vamos torcer para que ele possa matar já nessa primeira partida. Então, concluindo a parte do futebol nacional, temos hoje também um jogo importantíssimo para todos nós, na Taça Libertadores. O São Paulo vai enfrentar a equipe do Atlético Mineiro. Esse é o primeiro jogo. Você coloca as suas fichas aqui em quem? No Atlético ou no São Paulo na sequência do campeonato? Esse jogo está marcado para as 21h45. 21h45 hoje. Com certeza vai ser um dos melhores jogos da Libertadores, tá? Pode ter certeza disso. O Balsa, o treinador do São Paulo, é um treinador copeiro. Ele é bicampeão da Copa Libertadores da América em times medianos, não em grandes times, tá? E sabe muito bem jogar esse tipo de campeonato. Do outro lado, nós temos o Atlético Mineiro, um time muito forte. Eu digo que vai ser um grande jogo, Eladio, porque não é característica do Atlético Mineiro jogar lá atrás. É um time solto, livre, leve, assim como o time do São Paulo também é. Agora, o fator campo pode prevalecer. Todos os ingressos foram vendidos, hoje o Morumbi vai estar lotado e são dois times de alto nível do futebol brasileiro. Agora, para hoje, eu acredito que o São Paulo pode levar a melhor e tem que evitar que o Atlético faça um gol fora, que isso é um fator determinante para o próximo jogo. Mas eu arrisco até meu palpite, Eladio. Eu acredito que o São Paulo vence por 2-1 hoje à noite e o outro jogo, aí é uma outra discussão depois desse primeiro. Porque eu conversei com o Kaká durante a semana e o Kaká ele aposta suas fichas no São Paulo. Ele acredita que o São Paulo está mais bem organizado do que o próprio Atlético Mineiro e o Atlético vai ter que fazer. E nós precisamos aqui de um time forte, competitivo, porque Sim. Ele vai ser o único brasileiro que vai continuar na competição. Exatamente. Essa é a aposta, né? Então, nós temos que avaliar e, claro, torcer, entre aspas, para que o melhor time passe mesmo, porque daqui para frente vai ser o único representante brasileiro. Mas o São Paulo, para mim, é o favorito para esse jogo. Agora, para a vaga para a próxima fase, eu penso que continue em aberto, Eladio. Sinceramente, eu acredito muito nesse time do Atlético. É claro que o time do Atlético é inferior ao time do ano passado, que era um time muito melhor, né? Mas não podemos esquecer que tem um Lucas Prato, que tem um Robinho, que faz uma grande diferença, né? Em compensação, o São Paulo tem o Ganso, que voltou a jogar um brilhante futebol, quer dizer, tem um ataque realmente muito forte, mas, sinceramente, eu acho que para a próxima fase ainda está em aberto. Vai depender muito do jogo de hoje. E o jogo de hoje, para mim, o São Paulo, até pelo fator campo, fator casa, o fator torcida, para mim é o favorito para o jogo de hoje. Mas não vai ser uma diferença muito grande. Temos tudo para ter o melhor jogo do campeonato. Qual é a avaliação que você faz nesse circuito do calendário brasileiro, que você termina um campeonato regional em todos os 4 cantos do país e logo em seguida tem a sequência com o jogo, quem está, logicamente, tem a Copa do Brasil e logo em seguida já numa sequência de competição no domingo, na quarta ou na quinta e depois no sábado, no domingo, na sexta, dependendo da categoria que vai jogar. Essa falta de um pequeno espaço de tempo para esses clubes reiniciar uma nova competição, que é o Campeonato Brasileiro da Série A e Série B, vai prejudicar na primeira rodada ou não? Veja bem, nós temos um problema muito sério no calendário do futebol brasileiro, né? Isso aí a gente já vem discutindo há muitos anos, não só nós da Crônica, mas também como os clubes, né, vêm solicitando isso aí. Mas infelizmente é assim, não tem outra alternativa. Se nós olharmos aí, o futebol europeu não está muito diferente, não está muito diferente. Lá é a Copa da Europa, é a Copa não sei do que, é o campeonato, também eles têm trabalhado bastante lá. Eu penso que isso não vai dificultar, até porque os clubes brasileiros hoje, eles têm elenco suficiente para isso.
E, na verdade, os campeonatos regionais, todo mundo fala, deveria acabar. Nós até discutimos aqui no domingo à noite, né, Elad? A paixão que ainda existe. O que eu acho que se pode trabalhar um pouco mais os campeonatos estaduais, que, aliás, São Paulo está diminuindo a quantidade de clubes, até para não ter muitos jogos, é os principais clubes entrarem numa segunda fase do campeonato, porque esses principais clubes são os clubes que participam efetivamente da Série B, Série A do Campeonato Brasileiro. Mas, nesse momento, eu não vejo uma outra solução e, realmente, nós temos um problema seríssimo de calendário. E não adianta nós queremos, nós temos que fazer um calendário igual ao calendário europeu. Não tem como, porque, veja bem, nós estamos chegando no inverno aqui, eles estão chegando no verão lá. Então, eles têm que ter as férias deles dentro desse período. Então, para mim, não tem jeito. Tem que se trabalhar dessa forma, enxugar, claro, alguns campeonatos para que não tenhamos muitos jogos, para que não venha sacrificar fisicamente os atletas, mas é o que temos no Brasil e vamos ter que seguir dessa forma. É que a grande verdade no futebol brasileiro, eu não vou falar no futebol mundial porque eu não tenho conhecimento, mas no futebol brasileiro está faltando organização, está faltando administração, está faltando perfil de despesas e receitas para os nossos clubes. Então, em função do desespero atrás do dinheiro, você faz 1001 competição. Criar agora a Copa Sul Minas Rio. Essa Copa Sul Minas Rio saiu, o Fluminense foi campeão, aí tomou uma data que seria daí uma data que foi dada ao campeonato. Então, esse excesso de competições é porque os nossos dirigentes não têm capacidade administrativa, porque eles têm uma folha salarial altíssima e têm uma folha de receita baixíssima. E aí, para fazer milagre, não dá. Aí tem que jogar todo dia, toda hora, todo momento. Mas isso aí é o planejamento, né, Eladio? Que há muitos anos a gente vem cobrando, tem muitos clubes aí jogando sem planejamento, sem organização. Vamos entrar nessa, vamos contratar esse, e chega um momento que eles acabam sacrificando os seus atletas para poder dar conta da responsabilidade que eles têm financeiro e acabam sacrificando os jogadores. É claro que a gente sabe que, infelizmente, dentro do capitalismo é assim. A televisão paga, né? Então você tem que jogar. E você é obrigado a participar de todas essas competições, porque senão você não consegue quitar as suas dívidas, ou pelo menos os seus compromissos do dia a dia, e quem paga com isso são os atletas. Porque o maior problema, Eladio, é que nós vivemos num país continental. Até não é as questões de treino, mas o grande desgaste que nunca ninguém fala são os desgastes de viagens. Não, mas vão de avião. Mas vai ver quanto tempo esses atletas ficam em aeroportos. Tu já fez campeonato brasileiro, você já viajou bastante. Você sabe o quanto é cansativo você ficar no aeroporto 2, 3 horas sentado, atrasa voo, isso, é hotel, é alimentação diferente, é cama diferente, e são seres humanos. Então isso realmente quem paga o pato, infelizmente, é o atleta, e os clubes têm a necessidade de vender seus jogos e colocar o seu time em campo. Infelizmente vai continuar assim até que haja realmente uma renovação na cabeça dos dirigentes e volte a fazer um planejamento diferente de calendário no futebol brasileiro. A viagem não é tão cansativa. Cansativo é a espera. Realmente é a espera que é cansativa. A viagem, sim, você pega, você dá um pulinhozinho e já está no local onde está programado o jogo. Mas a situação dos clubes é uma situação complicada, nós vamos aí ter todo esse tempo agora, começa o Campeonato Brasileiro, nós vamos falar quase todos os dias a respeito do Campeonato Brasileiro e nós vamos chegar à conclusão de que a coisa está apertada para todo mundo. Nós vamos ao intervalo e voltamos em seguidinha aí já para falarmos aqui do nosso cotidiano, do litoral, do Marcílio Dias e Companhia Limitada. Um abraço, daqui a pouco nós voltamos. Estamos de volta e esse segundo bloco tem apoio do restaurante Paraty, a sua casa fora de casa, servindo almoço de segunda a sábado e com uma grande variedade de saladas e carnes e fica ali na Avenida 7 de Setembro, na esquina do Centro Comercial Marcílio Dias. Ô Jânio, vamos começar pelo litoral. Houve aquele problema, não deu para fazer a grama, para inaugurar o gramado no dia 7 que estava previsto, que era exatamente para comemoração do Dia das Mães, e também que hoje o Clube Náutico Almirante Barroso completa 97 anos. Portanto, dia 11 de maio
é dia de aniversário do Clube Náutico Almirante Barroso. Nossos cumprimentos ao Clube Náutico Almirante Barroso, a todos os seus associados, a sua diretoria, e realmente um clube que vem crescendo a cada dia. O Lilo Orsi tem feito um trabalho extraordinário, tem feito umas boas parcerias, e uma delas é essa aí com o Litoral. A grama sintética já está a ponto de bala para ser colocada, ou Jânio? Já está. Eladio, antes eu quero mandar um abraço ao nosso telespectador, o Júnior, o Zito, que ontem encontrei ele aí no supermercado e veio conversar, elogiou muito o trabalho feito aqui por você, feito pela TV Univale. Então, isso é muito bom, isso motiva a gente a fazer realmente um trabalho cada vez mais sério. E o Zito é sobrinho do Zito que jogou no Marcílio. Exatamente isso. Então, um grande abraço para o Júnior. Um abraço, Júnior. Está sempre ligado na gente. Em relação ao Barroso, realmente, lá ao Litoral, houve aí um engano, chegou uma grama errada, né, uma grama usada, e foi devolvido tudo e chegou essa semana, a grama já está lá. Já foi feito toda a área de amortecimento, que é um amortecedor que é colocado no gramado, né, no campo, e chegou essa semana a grama. Já está lá os rolos, estão todos lá, agora vai ser esticado, vai ser nivelado, e provavelmente na próxima semana o campo já vai estar praticamente pronto. Já está aí previsto aí para o dia, se não me falha a memória, o dia 12 do mês que vem, um amistoso já do Barroso contra o Curitiba. Curitiba é um dos parceiros do Barroso, firmou a parceria tanto nas categorias de base quanto no profissional, vai mandar jogadores aqui para o Barroso. Quero aqui também cumprimentar a diretoria do Barroso, né, pelos seus 97 anos, e dizer que o Barroso realmente é um exemplo para a nossa cidade, está fazendo um belo trabalho na sua área social, né? Está chegando muitos sócios e está revitalizando toda a sua área lá no entorno e dentro do estádio Camilo Mussi. Então está de parabéns. O Adriano do Litoral veio para somar, como você falou. Na verdade, o Barroso tem essa inteligência de fazer as parcerias. Você veja bem aqui, o Atiradores, eles estão reformando toda a sua estrutura. Fizeram uma parceria com o Barroso, montaram lá dentro do Barroso, fizeram lá um salão, tá? Um salão de bocha, tá? E um salão de mesa de sinuca, que foi construído pelo Tiradentes, cedido o espaço pelo Barroso. Pelo Atiradores. O Atiradores, e depois aqui lá vai ser do Barroso. A hora que estiver pronto aqui o Atiradores, aqui lá passa a ser do Barroso, ou seja, sem investimento nenhum, através de uma parceria, aumentou o seu patrimônio, né? Que é realmente a coisa mais importante de um clube hoje, é ter o patrimônio, né? Ter o imobilizado, nem me olha, quando eu lembro do imobilizado, eu lembro do balanço patrimonial do Marcílio, que diz que o imobilizado do Marcílio é 35 mil. Tá de brincadeira, né? Só um detalhezinho. Então, vamos mudar lá para o Marcílio Dias, e o Marcílio Dias hoje joga às 20 horas contra a equipe da Chapecoense, isso. Jogo válido pela Copa Santa Catarina. Copa Santa Catarina, sub-20. Então, esse é o último jogo que o Marcílio Dias faz em casa, né? Depois o Marcílio Dias vai ter 2 jogos fora, se não me falha a memória, é em Tubarão e depois lá contra o Porto, lá na divisa com o Paraná, e é longe pra caramba. Então hoje o Marcílio Dias, a partir das 20 horas, estará entrando em campo contra a Chapecoense. A Chapecoense é um time forte, o Marcílio Dias não venceu nenhuma partida até agora, vamos torcer para que o Marcílio Dias busque a sua primeira vitória hoje à noite e convidar o torcedor que vá até o Gigantão das Avenidas, apoiar essa gurizada que estão vestindo a camisa do Marcílio Dias, estão lutando com todas as dificuldades, pelo menos tentar buscar essa primeira vitória. O time da Chapecoense está muito bem no campeonato, está entre os 4, é uma das melhores equipes, com certeza vai oferecer muitas dificuldades, mas nós temos a obrigação de apoiar esses garotos que estão lá, eles não têm culpa de nada do que está acontecendo no Marcílio Dias, estão envergando a camisa do Marcílio e vamos torcer para que eles tenham muito sucesso. E um outro detalhe, aquele problema que tinha entre os dois conselhos, o Almir entrou na justiça? Na verdade o conselho entrou na justiça, já está tramitando no fórum de Itajaí, né? Na verdade o conselho solicita ao juiz uma cautelar, que é uma liminar, né? E que faça-se cumprir o que foi determinado na Assembleia Geral do Clube Náutico Marcílio Dias, essa Assembleia Geral dos Sócios, no qual ficou definido lá nessa Assembleia
que a diretoria executiva do Marcílio Dias tinha 10 dias para apresentar toda a documentação, né? Deveria apresentar lá o orçamento para 2016 e a sua prestação de conta desde o início do período da gestão atual, coisa que não aconteceu. Foi dado os 10 dias, foi comunicada à diretoria executiva, a diretoria executiva não se manifestou, não atendeu o Conselho Deliberativo, não atendeu os sócios, então só teve um recurso, que é recorrer à Justiça Comum. E isso foi feito, até o doutor Delfim aí deu uma entrevista ao meu amigo Ismael Filho, nesse final de semana, dizendo que ele tentou ajudar de todas as formas e que não vai aceitar o Marcílio Dias jogar irregular qualquer campeonato e que a Justiça Comum deveria decidir o que é o certo e o que não é. Então, foi tomada essa decisão de entrar na Justiça Comum. Mas a situação do Delfim, o Delfim é ex-presidente, faz parte do Conselho Consultivo, tem todo o direito de opinar com relação ao Clube Náutico Marcílio Dias. Mas eu soube dessa reunião que houve lá na federação e não concordo com o Delfim. O Delfim chamar as duas chapas, uma tá irregular, uma das duas está irregular. Então não vem querer dizer que tem que se unir, tem que fazer um acordo para fazer outra eleição, para fazer uma outra. Aí o Delfim está querendo lavar as mãos, não, e querer fazer, conhecer, ajudar, não. Você tem que pegar o lado correto. Qual é o lado correto? Quem tem direito? Então vai na justiça e a justiça vai dizer quem é que tem o seu direito. E agora o Almir foi. E vamos esperar o resultado da justiça. Eu quero lembrar aqui que foi feito todas as tentativas de diálogo, e tu é testemunha disso, Eladio, tu participou de algumas reuniões como imprensa, né? Foi feito todas as tentativas do diálogo. Infelizmente a diretoria executiva não quis abrir esse diálogo, e tivemos o Almir e o Conselho, faz parte do Conselho, inclusive, recorrer à Justiça Comum. É lamentável, né, que o Marcílio Dias chegue nessa situação, mas isso... E o Marcílio ainda, para completar, é um problema atrás do outro. Ontem o Marcílio Dias frequentou a sala que ele já é freguês, lá na federação, que é a sala do Tribunal de Justiça, né? Ontem ele foi denunciado por não ter cumprido o regulamento no sub-15 do Campeonato Estadual, o qual diz, no seu artigo 15º, que todo clube deverá iniciar a competição um dia antes com 23 jogadores registrados. Ou seja, um dia antes de iniciar a competição, é obrigatório ter 23 jogadores registrados e formalmente no BID. O Marcílio Dias, no Sub-15, tinha apenas 9 jogadores. Foi denunciado, foi julgado e foi apenado. Aliás, ontem o tribunal foi benevolente com o Marcílio Dias, né? Teve uma multa de R$300, reduzido depois para R$150. E agora o Marcílio Dias, semana que vem, volta ao banco dos réus novamente, agora respondendo pela mesma infração no Sub-17. E eu estou vendo aí na sua mão, você tem aí um balanço ou é um balancete do Clube Náutico Marcílio Dias? A Lei Pelé, tá? A Lei Pelé, ela diz que todos os clubes, todas as associações é obrigada a publicar o seu balanço patrimonial até o dia 28 de abril, tá, de cada exercício. Ou seja, tem que estar publicado na federação, no caso do Marcílio Dias, tá, e no site oficial do clube, coisa que não aconteceu. Só que o que foi apresentado nesse balanço patrimonial é um absurdo, Eladio, um absurdo totalmente mentiroso, não condiz com a realidade do Marcílio Dias. Nós estávamos falando ali de imobilizado, eu estava olhando aqui no balanço do Marcílio Dias, eles dizem que o imobilizado do Marcílio Dias é R$35 mil. Como que o imobilizado do Marcílio Dias é R$35 mil? Eu lembro, eu estava lá, nós ajudamos a montar a cozinha, só a cozinha do Marcílio Dias está imobilizado lá R$60 mil. A academia do Marcílio Dias está imobilizado quase R$100 mil. Quer dizer, computadores, mesas, cadeiras, arquibancadas, tudo aquilo é imobilizado. Até porque ele não pode aqui colocar o terreno, porque o terreno é público, mas o que está em cima do terreno é imobilizado do Marcílio Dias, é construído pelo Marcílio Dias. Então, assim, é uma coisa absurda. Todos nós sabemos que a dívida do Marcílio Dias gira em torno de 4.800.000, tá? Sendo que eles declararam que o Marcílio Dias deve para o INSS apenas R$2.429. O Marcílio Dias só de INSS deve mais de R$2 milhões. Eles dizem que FGTS, o Marcílio Dias deve R$1.800.
Só de FGTS o Marcelo Dias deve quase R$1 milhão. Quer dizer, eu não consigo entender, e ainda o presidente vai e me assina isso aqui. O passivo não circulante do Marcelo Dias, o Marcelo Dias tem um passivo não circulante de aproximadamente R$4 milhões. Eles dizem que o Marcelo não tem passivo circulante. Ou seja, aquela dívida que não foi negociada ainda, que está além dos 12 meses do período do balanço. Então, totalmente, isso é uma pedalada, isso é uma enganação. Não se faz isso. Presidente, pelo amor de Deus, tem que revisar isso aqui e consertar. Bom, tá aí. Então aí o Jânio, com o balanço que foi apresentado à federação, é lógico que o Conselho Deliberativo, depois de resolvido o problema na Justiça, deve se pronunciar a respeito desse balanço que foi enviado à Federação Catarinense de Futebol. Nós estamos aí com o nosso tempo esgotado e agradecer ao Jânio por mais essa participação. Obrigado, Jânio. Valeu, foi um prazer estar aqui. E nós estaremos de volta amanhã, provavelmente com o Kaká aqui, e conversando a respeito da rodada de hoje, onde os catarinenses estão na Copa do Brasil. Um abraço e até amanhã.